Saudações, galera arquituriana, boa noite a todos. Saudações, Renan Capelupi, eba! Saudações, Sérgio, saudações, integrantes da nave, comandantes, boa noite a todos. É isso aí, galera. Hoje a gente não vai enrolar muito, não, porque o Renan já disse que tem conteúdo para caramba. Então, nós vamos otimizar o tempo. E para já começar, vamos agradecer aos nossos amados arquiturianos, aos nossos guias espirituais, que nos protejam e nos inspirem mais esse encontro, emanando amor para todos aqui presentes e para todo o planeta. Tá? Por favor, dê o seu like, assine o canal e ative o sininho. Hoje, mais um dia da Jornada Seres do Universo, que vai até domingo, 1º de agosto. E hoje nós, mais uma vez, a presença ilustríssima do Renan Capelupi, que é hipnoterapeuta clínico, facilitador das técnicas de regressão emocional e RVP, facilitador da terapia quântica, facilitador e mestre no sistema de cura multidimensional arquituriana, facilitador no estudo de introdução à física quântica e o cara ainda é engenheiro civil pós-graduado. Logo, logo, nós estaremos divulgando para você um curso exclusivo que o Renan montou aqui para o nosso canal, que é sobre a geometria sagrada e envolve a geometria sagrada arquituriana, principalmente os códigos do querido artista Janoche. Ótima oportunidade de adquirir conhecimento sobre a geometria. Tá? E amanhã, sexta, olha que lindo casalzinho, Fernanda Figueiredo, tá? A companheira do Renan Capelupi, vai estar falando sobre os antarianos, amanhã, a partir das 20 horas. Do dia 31 de julho e 1º de agosto, sábado e domingo agora, meditar-se, uma imersão dentro de você, com o terapeuta César Borelli. Dias 3, 4, 5 de agosto, vivência gratuita Kundalini Arquituriana com a terapeuta Moana Grandinetti. A Fernanda Figueiredo e o Walter Collin, que é marido da Moana, vão estar presentes nessa vivência também. Então, se você fez a vivência da Kundalini Arquituriana anteriormente, faça novamente, porque ela vem totalmente remodelada. E no dia 11 de agosto, tem início a mais uma turma do Sistema Arquituriano de Cura Multidimensional, com a terapeuta Márcia Lopes, curso atualizado pelo Clarindo Melquisedeque, tá? Os links estão na descrição dessa live, e também na descrição dessa live você encontra o link do Instagram Atomicando, que é para falar com o Renan Capelupi, tá certo? Tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito rápido. Pessoal, tá frio pra caramba, hein? Vamos falar, tá frio aí, Renan? São Paulo, Nossa capital. Senhora, aqui em São Paulo chegou a fazer 1 grau, se eu não me engano. Muito frio, muito frio. Tá certo. Cara, aqui em Nova Viçosa, Bahia, ontem tava trincando o sol. Hoje chegou um tal de vento sul e fechou o tempo e esfriou. Aqui dentro de casa dá para ficar sem blusa, mas eu saí agora há pouco na rua, tive que botar uma blusinha. Agora tá 22 graus, mas a sensação é de menos. Mas tem lugar no Brasil aí que o bicho tá E tá nevou, trincando, tá trincando. nevou. Quem diria, neve no Brasil. Neve no Brasil, bicho. Eu que sou de Londrina, no Paraná, eu me lembro lá, cara, era aquecedor direto, né? Aquecedor no quarto, aquecedor no banheiro, aquecedor na cueca, vou te contar, bicho. Ai, então tá certo. Pessoal, nós vamos então hoje direto ao assunto com o Renan, tem muita informação, o pessoal ainda está chegando, mas eles chegam rapidinho, o Renan vai fazendo uma introdução, tá certo? Isso. E agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a presença do Renan, com vocês, Renan Capelupi e os Anunnakis. Renan, aí eu vou estar aqui no backstage, mas precisou só pedir, tá? Eu vou falando sim, pode deixar, tá? Então, falou. Bom, é isso. Muito boa noite, galera.
Antes da gente começar a falar, já vai dar um tempinho para a galera ir entrando. Queria mandar um beijo especial para todo mundo que me mandou mensagem logo após a live dos reptilianos. É muito bom quando a gente recebe mensagens, né? Até mesmo de vocês que estão nos acompanhando, para saber que o nosso trabalho está legal, que o nosso trabalho está um trabalho que está interessante, que vocês estão gostando, porque a gente trabalha aqui para vocês. Então, o nosso conteúdo, a gente estuda bastante, eu trago muita coisa, vocês já, quem conhece as minhas lives sabe que eu gosto de trazer conteúdo, essa é a minha maneira de apresentar. Então, muito obrigado. Até anotei alguns nomes para mandar um beijo especial, ó, Renata Rebelato, a Graziela, que assistiu as minhas lives, ó, que é a dona dessa mandala aqui, ó, ela faz um trabalho incrível também. Muito obrigado, um beijo para você. A Giselda Santos, o Arthur, a Érica de Vito, a Silmara, a Aline, Edna, a Patrícia, ó, todo mundo, obviamente, que eu não vou falar o nome de todo mundo, que é muita gente, mas um beijo aí para cada um de vocês que acompanham e muito obrigado pelo feedback. Se você estiver me assistindo aí, me segue lá no Instagram do Atomicano, tira uma foto da tela, se você está assistindo na televisão, se está assistindo no notebook, e compartilha lá no Instagram, marca eu lá, Atomicano, que eu vou repostar tudo na minha página, tá bom? Muito obrigado mesmo. Mas, sem delongas, vamos iniciar, porque hoje o assunto é longo, o assunto é grande, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já falou ou já ouviu falar sobre os Anunnakis, né? Quem são esses seres? Quem realmente são os Anunnakis? Então, eu separei um material incrível, e antes da gente abordar esse material incrível, né, eu vou pontuar umas coisas, né, um recadinho antes da gente entrar diretamente ao tema, né? Que é a questão de, né, futuras lives. É muito importante você estar acompanhando aqui o canal, acompanhando as lives. Eu vou trazer muito material ainda. Eu sei que muita gente pediu, né, para mim trazer. Vou trazer ainda lives sobre criacionismo, né, sobre a deturpação da energia crística, sobre a Matrix dentro da Matrix, que é algo que a gente está vendo hoje, né, em muitas canalizações que a gente vê e realmente não é aquele sentimento, né? Muitas pessoas conseguem, ou melhor, estão começando a canalizar por uma inflação do próprio ego. Precisamos tomar cuidado com certas canalizações, precisamos de integridade, porque já dizia, né, os falsos fariseus, como se apresentam. Essa é a Matrix dentro da Matrix, e isso está criando-se dentro desses conceitos energéticos, desses conceitos de espiritualidade, desses conceitos sobre até seres, né, estelares. A Matrix dentro da Matrix. Então, por isso que a informação fidedigna, a informação real, a informação estudada, a informação pesquisada é importante para que a gente crie discernimento. E é por isso que eu trago hoje para vocês, na live dos Anunnakis, uma série de informações, assim como eu vi com os reptilianos. Eu já pesquiso, Anunnakis talvez é o assunto que eu mais sei, que eu mais conheço, porque eu já pesquiso há muito tempo. Então, eu tenho alguns livros que eu vou me basear hoje. Obviamente, não dá para me falar tudo sobre os Anunnakis. Já até estava conversando com o Sérgio, falando, a gente pode fazer uma saga de Anunnakis depois, onde eu faço paralelos, principalmente com um livro perdido de Enki, que eu vou utilizar ele como base hoje de fonte de pesquisa, mas também um paralelo diretamente com o nosso livro mais vendido no mundo, a Bíblia, né? Então, por que que existem esses paralelos? Onde entram esses paralelos da antiga Suméria com a Bíblia? Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita após a época dos Sumérios. Na verdade, muitos hebreus, quando presos ainda na época da Babilônia, eles tiveram acesso às bibliotecas da Babilônia, onde eles tiveram acesso aos escritos suméricos. E com esses escritos, eles começaram a transcrever o que nós conhecemos como os livros dos evangelhos. E o evangelho, ele vai ter muitas partes, muitas passagens do evangelho, é isso que cabe o estudo, vão estar unificadas com o que nós vamos falar hoje dos Anunnakis. São passagens bíblicas, onde reportam metáforas, sendo que se a gente analisar aquilo com a visão dos Anunnakis, a gente começa a encontrar uma relação da criação humana, onde se caracteriza a Gênesis, né? O Gênesis, que é o Antigo Testamento da Bíblia. Então, é muito importante a gente ter esses paralelos, a gente conhecer as informações para a gente ganhar discernimento do que é e do que não é, né? Então, eu não venho aqui apresentar a verdade para vocês, eu venho aqui
trazer informação para que vocês mesmos raciocinem. E eu adoro quando alguém vai lá me mandar mensagem, Renan, eu discordo daquilo que você falou, ótimo, que bom que você discorda. Assim, a gente vê que nós temos outros pensamentos, existem outras formas de pensar sobre o mesmo assunto. Isso é maravilhoso. Isso é a essência do discernir de informações, do raciocínio e da consciência humana. Poder fazer esses vários pensamentos, esses vários discernimentos que são criados, né? Então é por isso que hoje eu trago mais fatos sobre os Anunnakis, ok? Então, começando, eu já vou pedir para o Sérgio liberar aí a nossa imagem número 1, para que vocês conheçam um pouco sobre os Anunnakis, né? Essa imagem que eu separei para vocês, né, que o Sérgio vai colocar aí, essa imagem, obviamente, não vai ser a imagem dos Anunnakis, eles não são assim. Ali, o que está ali na tábula, né, a gente chama isso de tábulas, o que está ali desenhado, né, na inscrição da pedra, aquilo sim é uma representação sumérica dos Anunnakis. Mas esse ser aí, não. Esse ser é o personagem de um filme que era para ser lançado, que fala aí da história dos Anunnakis. Mas adivinha o que aconteceu? Esse filme não pôde ser lançado. Então vocês podem até pesquisar sobre esse filme que estavam fazendo e tiveram que parar as gravações. Alguns falam que não teve mais dinheiro, outros falam que porque foi proibido em vários cinemas, né? Porque vários países já não iam deixar entrar, porque ia trazer um choque, obviamente, para a humanidade, para as questões religiosas, sobre uma nova criação, ou melhor, uma hipótese nova de criação humana que, que é totalmente um contraponto sobre o que a gente acredita hoje, sobre o que a religião explica atualmente, que não é aquilo que a gente estuda na Bíblia, mas sim que esses seres viriam aqui para criar nós seres humanos. Então, tá aí uma imagem bem interessante, depois pesquisem sobre esse filme. E aí eu também separei a imagem número 2, né, que é uma imagem que talvez algumas pessoas que já estudaram sobre Anunnakis e adoram as teorias da conspiração, né, adoram uma informação chocante, que é um trecho que eu peguei, um print de uma matéria, né? Aí eu vou pedir para o Sérgio colocar a imagem número 2, que é uma matéria onde eu acho que muitas pessoas que já pesquisaram sobre Anunnakis viram essa chamada aí, né? Que é o perigo para a Terra. O presidente Putin anuncia, né? Os Anunnakis são mais ameaçadores que o planeta Nibiru. Os Anunnakis ameaçam dominar o planeta. Então, saiu uma manchete, né, em alguns sites, em alguns jornais, sobre essa declaração de Vladimir Putin, falando sobre os Anunnakis. E aí a gente já, aí você pode encerrar, tá, ô Sérgio, e voltar para mim. Aí a gente já consegue começar a refletir, opa, existe um filme, existe, né, presidentes, pessoas da alta sociedade falando sobre esses seres, falando sobre esses nomes, então alguma coisa tem, né? Então, como eu sempre gosto de dizer, né, se tem aí onde há fumaça, há fogo, não adianta, né? Então a gente já sabe que esses seres, esse nome Anunnakis, ele é muito presente após uma pesquisa muito grande que eu vou falar hoje para vocês, que é a pesquisa de Zecharia Sitchin, né? Mas antes de eu falar das pesquisas e eu começar a introduzir o assunto sobre os Anunnakis, a gente precisa ter uma coisa em mente. Que aí agora, para as pessoas que não conhecem ou desconhecem totalmente esse assunto, pode se perguntar, poxa, Renan, mas que teoria é essa? Como assim? Os Anunnakis são seres que criaram o ser humano? Seres que vieram de fora e criaram o ser humano? O significado da palavra Anunnaki já significa isso, né? Seres que vieram do céu, né? Anunnakis tem esse significado, seres que vieram do céu, e esses seres extraterrestres, como em várias passagens aqui dentro da jornada Seres, muitos já comentaram sobre isso. Extraterrestre, apenas o fato de você não ter nascido na Terra, você estar fora da Terra, você é extraterrestre, né? Então, são pessoas, digamos assim, né, ou seres que vieram fora da Terra
entraram no nosso planeta e, com todo o avanço que eles precisavam, criaram um ser humano. E eu vou explicar passo a passo como essa criação criou. Eu fiz um resumão completo desse livro de Zecharia Sitchin para vocês, para a gente refletir juntos aqui sobre essa criação. Mas, para aquelas pessoas que estão começando a se introduzir aí nesse tema lá no NACS, mas, Renan, mas a ciência já provou que o homem veio do macaco. A ciência já provou isso. Aí eu vou pedir para o Sérgio colocar a imagem número 3, que é o que a nossa ciência se baseia, né? A nossa ciência se baseia, principalmente que a gente veio de aí um descendente, né? Um ancestral em comum, que é o macaco. E que durante as evoluções a gente foi chegando até a era do homem moderno ou até a era do Homo sapiens, né? Então você tem ali, como se fosse o macaquinho, o primeiro lá atrás, representando o Australopithecus, né? Que aí viveu em torno de 3,5 a 4 milhões de anos atrás, né? Que seriam primatas bípedes que já começaram a se apoiar nessas duas pernas e começaram já a apresentar digamos assim, uma maneira de viver diferente dos animais macacos. Eles já estavam começando a ser seres mais pensantes. Depois, com a evolução, veio o Homo habilis, que em torno de 2,4 milhões de anos atrás. E depois veio a evolução para o famoso Homo erectus, que data de mais ou menos 1,8 milhões de anos atrás. E por último, aí você tem lá o Homo erectus, depois do Homo erectus, vem o Homo neandertais, né? Os famosos neandertais. Quem são esses neandertais? Aí você pode fechar a imagem aí, Sérgio, voltar para mim, que é essa evolução do Homo erectus há 1,8 milhões de anos atrás para os neandertais, né? E esses neandertais, eles foram encontrados até na famosa Eurásia, na época, quando eram unidos os continentes, e eram seres que já apresentavam uma certa mudança, certo? Então, assim, eles datam mais ou menos de 230 a 30 mil anos atrás, né? E eles já produziam armas, utensílios com maior sofisticação, realizavam funerais simples, eles já enterravam seres ali da família, né, ou alguma coisa, eles já tinham esse tipo, mas eram seres completamente, digamos assim, desprovidos da inteligência que nós temos hoje, né? Aí eu até peguei uma pesquisa legal, né, que eu achei, que os neandertais estiveram na Terra e foram os contemporâneos dos Homo sapiens, vieram logo antes do Homo sapiens, certo? Por aproximadamente 20 mil a 30 mil anos atrás. Até que desapareceram após eles tentarem aí a transição, né, para o Ártico. Eles foram fazer essa migração até o Ártico. Não sabemos se o fruto, né, de experiências ou alguma coisa do tipo, fizeram com que eles não se adaptassem aos Homo sapiens. E isso a gente vai falar lá na frente. Por que eles não se adaptaram aos Homo sapiens? Porque os Homo sapiens eram diferentes, né? Mas, hoje, alguns estudos demonstram que 97,5% do DNA dos neandertais estão presentes no DNA do Homo sapiens, que somos nós, né, digamos assim. Nós, na verdade, estamos já naquela era do homem moderno, que seria o Homo sapiens sapiens, né? E aí a gente ia começar a entrar no outro processo de transição para um outro tipo, mas não convenhamos isso agora, né? Mas eu quero que vocês percebam e analisem comigo uma coisa, tá? Muito importante para ganhar fundamento, porque a pessoa vai falar assim, poxa, Renan, mas a ciência já provou que nós temos os ancestrais e viemos do macaco. Mas, gente, vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar uma coisa. Eu vou pedir para o Sérgio colocar a imagem 4, que é a civilização da Babilônia. Por quê? Nós saímos de seres neandertais, onde mal faziam utensílios com madeira, onde não tinham muitas ferramentas, mal falavam, eles não se comunicavam, não tinham línguas, né? Era tudo ali, naquela forma primitiva ainda, para, de repente, passarmos a 6 mil anos atrás, seres sumérios que criaram uma civilização como essa que vocês estão vendo, que é a antiga Babilônia, né? Gente, a gente está falando aqui de, 2.000 anos atrás foi o quê? O nascimento de Cristo. Mais 2.000 anos, aí vem a era de Abraão.
mais 2000 anos é a era dos deuses, dos reis, né, babilônicos, né? E você tem o próprio Hammurabi, ou também Nabucodonosor, grandes reis que viveram na Babilônia, né? E olha a civilização que eles criam. Como que nós passamos de seres que mal tinham inteligência para seres que construíram uma civilização, que construíram política, arte, né? Que conseguiam já se comunicar, a escrita, as primeiras escritas foram feitas pelos babilônicos, né? Feitos por esses seres sumérios, né? Na verdade, a Babilônia nada mais é do que aí o sucessor dos povos sumérios, né? Então, o que, que aconteceu nesse meio termo? Aí o Sérgio pode até cortar para mim, para eu conversar um pouco com eles, né? O que, que aconteceu, gente, nesse meio termo entre o Homo neandertal e o Homo sapiens? Parece que está faltando uma coisa no meio, porque se você pegar a evolução, são milhões e milhões de anos de avanço. E simplesmente a gente sai de um Homo neandertal, onde é totalmente primitivo ainda, por mais que ele tenha uma evolução perante aos antecessores dele, ele passa para uma linhagem humana completamente evoluída, onde já conhecem linguagem, onde já conhecem artes, onde já conhece música, onde conhece civilização, política, onde eles mesmos começam a se organizar, né? Então, parece que falta uma coisa aí no meio, entre um homo totalmente primitivo e a humanidade, como ela se conhece hoje, que foi os nossos antecessores dentro da civilização. Aí você tem a Babilônia, onde eu apresentei para vocês. Então, essa ponte do meio que parece que está faltando, essa ligação, é isso que o trabalho de Zecharia Sitchin vem apresentar para a gente. Que é um trabalho fidedigno baseado em tábulas encontradas lá na Suméria, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Mas o primeiro ponto que eu queria fazer para vocês raciocinarem era isso. Poxa, a ciência explica que viemos desses antecessores, mas tem um ponto que falta. Tem um ponto que não dá ligação, que simplesmente é um salto de consciência. Como a gente pode alcançar esse salto de consciência? E será que realmente não tivemos nenhuma intervenção entre esse salto? Será que nós não tivemos nenhum ser que veio até aqui? Aí você pode se questionar em várias outras coisas, que aí entram as questões das pirâmides, né? Ou várias outras obras que foram construídas com tecnologias avançadíssimas, sendo que nós saímos de primitivos que mal conseguiam se comunicar entre eles, que ainda morriam com animais ali na caça, né? Que o fundamento deles era nômades atrás de caça. E aí viemos para uma civilização. Será que realmente não teve nada entre esses dois homos ou essas duas origens hominídeas? Então, já tem aí um campo para vocês pensarem e começarem a questionar até mesmo a ciência. Mas não a ciência baseada em vários fatos ou tudo, mas essa ciência que explica e coloca para você digerir uma informação e não tem ali um embasamento correto, totalmente científico, uma prova real. Apenas uma especulação, né? Aí, com isso, a gente começa a pensar e questionar outras coisas também, porque aí a gente pega, poxa, se eu não consigo ter total clareza com a ciência, devido a essa doutrina ou essa crença da evolução humana pelos macacos, então eu vou me basear no quê? No livro dos livros, a Bíblia, né? Então, quando eu pego a Bíblia, eu vou começar a ler e lá aparece um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí eu tenho até aquela imagem padrãozona, vou pedir para o Sérgio colocar a imagem número 5, que é aquela famosa criação de Adão, né? Que é a imagem, quando os deuses se conectam com o homem. Quem nunca viu essa imagem, né? Só que, gente, obviamente, não estamos falando de algo essencialmente que poderíamos chamar de Deus quando nós começamos a ler, pelo menos o Velho Testamento. Por quê? Porque se somos a imagem e semelhança de quem nos criou, estamos falando de algumas pessoas de carne e osso. E com extraordinária tecnologia.
Aqui, mais uma vez, ocorre uma confusão entre Deus e deuses. Aí eu vou pedir para o Sérgio voltar aqui para mim. Por quê? Porque se você pegar a Bíblia no hebraico, para fazer a verdadeira tradução, está escrito lá Elohim. E Elohim se refere ao plural. Então não é Deus, mas deuses. Óbvio que existe vários estudos sobre isso. Isso é uma polêmica, na verdade. Muitos questionam, vários estudiosos questionam sobre isso, que Deus seria um plural absoluto. É uma forma de dizer que ele é completo e magnânimo em si. Mas a tradução correta seria deuses. E é aí que nós começamos a nos equivocar. Porque aí muda completamente a frase, né? Os deuses criaram o homem às suas imagens e semelhanças. E aí a gente tem, até na Bíblia, eu até abri para vocês, porque isso é uma coisa que vocês têm que ter costume, tá, gente? Eu, quando eu vou fazer minhas pesquisas, vou ler um livro e tudo mais, às vezes os autores falam assim, na Bíblia lá, Isaías, capítulo tal, versículo tal. Eu abro para checar. Opa, tá escrito isso mesmo que o autor falou? O autor não modificou nada? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com esses livros, com várias pesquisas, né? Então, se a gente pegar lá na Gênesis, capítulo 1, né, versículo 26, a gente tem o quê? Né? Vamos lá. Então Deus determinou. Só que aqui já está errado. Então os deuses determinaram, se a gente fizer a correção, mas os deuses, porque é Elohim, traduzido do hebraico, né? Ele fala, e se você só lê em português, já não faz sentido, porque no versículo 26 está escrito, então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então, Deus determinou, façamos está no plural. Então, são pessoas fazem. Então, já não faz sentido. Se Deus é único, por que ele não faz, em vez de façamos? Entendeu? Então, por isso que quando traz na tradução Elohim, os deuses, aí faz sentido. Então, os deuses determinaram, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Pronto, agora fez sentido. No plural. Opa, então nós já temos uma outra versão. São deuses. Quem são esses deuses? Né? E é isso que a gente vai ter que começar a se questionar. É isso que tem essas, digamos assim, esses conceitos que se a gente se aprofundar, a gente vai começando a ganhar sentido, né? Então a gente já tem, e vocês vão ver que os Anunnakis estão cuspidos praticamente, para falar um termo bem aí chucro, na Bíblia. Toda a história dos Anunnakis está na Bíblia, mas aí eu ia ter que fazer uma outra live sobre essa analogia entre a Bíblia e os Anunnakis. Eu estou aqui para falar dos Anunnakis. Então, senão é muita coisa, né, gente? Mas vamos lá. Então, o que acontece? O estudo para desvendar a personalidade, né, que se convencionou chamar de Deus, é muito, muito polêmico, como eu falei para vocês. E, primeiramente, a gente tem que analisar outros fatos, outros factoides importantes, e não só a palavra no estrito sentido que ela significa, como Elohim significar deuses, mas nas próprias passagens a gente vê vários e vários momentos onde existe um Deus dúbio, onde existe uma dualidade dentro do próprio Deus. Uma hora é um Deus com raiva da humanidade, quer destruí-la, e outra hora é um Deus que não, faz de tudo para salvar a humanidade. Tem várias passagens sobre isso, né? Mas também não é o propósito do meu trabalho aqui hoje, apresentar para vocês. Mas nós temos várias guerras entre um Deus e um Satanás, entre alguém que quer ajudar a humanidade e alguém que quer eliminar a humanidade. A gente vê isso mesmo no caso de Jó, né? Onde Satanás testou a fé de Jó. Quem conhece essa história, né? Bem rapidamente, Jó, Satanás falou que o seu servo, né, o servo de Deus, não iria estar com ele, né, não ia ter a fé nele sempre que precisar, né, é só tirar as coisas dele que ele se rebelaria contra Deus. Aí Deus falou, então vamos fazer o teste. Tirou tudo de Jó,
os filhos, riqueza, Jó pegou doença, até a esposa, tem até uma frase marcante, né, que a esposa fala assim, amaldiçoa seu Deus, né, e se mate. E aí Jó não, continuou orando e agradecendo a Deus e firme na sua fé. Depois Deus recompensou e deu tudo em dobro para Jó, né? Mas é uma briga sempre entre Deus e Satanás, ou o próprio Deus uma hora entra com conflito, destrói a humanidade, se não adorá-lo, né? Aí você tem as passagens de Sodoma e Gomorra e várias outras questões. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse que odeia a humanidade, que cria a humanidade e uma hora odeia, outra hora. Não é muito egóico isso? Isso não cheira a algo ego? Porque se a gente parar para analisar, o que seria Deus? Puro amor, certo? E se Deus cria a própria humanidade, por que ele faria algo para destruí-la? Como a gente vê em várias passagens. Então, nós não estamos falando de um Deus criador da maneira que nós conhecemos, como um Deus só de amor, mas talvez de deuses criadores que também são suscetíveis ao ego, que também estão suscetíveis ao erro. Porque se nós somos feitos à imagem e à semelhança, e nós também somos assim, simples assim. Se nós somos semelhantes aos deuses, nós temos os mesmos sentimentos que os deuses. Então, prova que os deuses também tinham ego, também tinham política, também tinham guerras entre eles. E isso a gente vê em várias religiões politeístas. Na antiga Grécia, no próprio Egito, a religião nórdica, onde vários deuses guerriam entre si. E aí vocês vão ver esse detalhe também nas escrituras suméricas, dentro da história dos Anunnakis, que é a primeira história a surgir, mas não como história, mas como um fato que foi descrito dentro de tábuas antigas, tá? E foram encontradas. Mas antes de eu falar dessas tábuas antigas, né, eu vou fazer essa explicação suméria, né? O que aconteceu? Mais ou menos em meados, esse enigma começou a crescer em 1929, quando um arqueólogo alemão, Julius Jordan, desenterrou uma vasta biblioteca de tábuas de argila com figuras abstratas, um tipo de escrita desconhecida que eles chamavam de cuneiforme. E aí você tem a imagem 06 que eu vou pedir para o Sérgio colocar, que é a escrita cuneiforme que eles falaram, né? Então é uma escrita, né, difícil de entender e tudo mais, com mais ou menos 5.000 anos de idade, né? E mais antigas aí essas tábuas foram encontradas, né? Foram encontradas na região do Egito, em várias regiões ali, né? Mas a maioria sempre se encontrou, na verdade, as principais, ou que a gente mais vai se basear nas traduções suméricas, foram as tábuas que estavam em Uruk, na cidade da Mesopotâmia, né? É uma cidade mesopotâmica, na verdade. E é uma das primeiras, né, no mundo, né, que eles encontraram, as primeiras tábuas no mundo, que foram as margens do rio Eufrates, junto com o rio Tigres ali, né? Aí eu tenho a imagem 07 que eu separei para vocês, um mapinha, que hoje é onde mais ou menos fica localizado ali o Iraque, tá? Então, se vocês se basearem ali no mapa, para vocês entenderem onde foram encontrados, eu trouxe um mapinha na imagem 07, vou pedir para o Sérgio colocar, ó. Então, você tem ali o rio Eufrates, né, juntamente com o rio Tigres, e eles foram encontrados lá em Uruk, né, e ali se desenvolveu essas tábuas que eles encontraram e a dificuldade de descobrir o que estava escrito nessas tábuas, né? E é legal vocês verem esse mapa, né? Essa é a escrita, mas é legal vocês verem esse mapa, por quê? Porque na Bíblia existem passagens que descrevem justamente este local, na verdade, fala que é sobre 3 rios, né? Eufrates, Tigres e mais um rio que cruzava com o rio Eufrates, que era localizado o Éden, o Jardim do Paraíso. E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas pode voltar aqui para mim, ô Sérgio, para eu conversar mais um pouquinho com a galera. Gente, vai anotando tudo que eu tô falando aí, porque é muita informação, né? Nem comecei a história ainda. Mas, ó, depois de encontrar essas tábuas, aí os pesquisadores começaram a tentar traduzir, e ninguém conseguia. Até que
o historiador e arqueólogo Zecharia Sitchin decifrou mais de 2.000 tábuas, onde os textos antes escritos, né, até mesmo os textos bíblicos, datavam de depois dessas tábuas. Então, essas tábuas sumérias eram textos mais antigos que os evangelhos da Bíblia, mais antigos que a própria Bíblia. E esse é o rapaz aí que vocês estão vendo na foto, o rapaz que fez os livros, né? Quem foi Zecharia Sitchin? Ele nasceu em 1920, tá, gente? Lá em Nova York. Foi autor de vários livros. Ele defendia a tese dos Anunnakis, porque ele mesmo traduziu essas tábuas e trouxe esse conhecimento. E esse livro é o livro dele, que é o livro que eu vou falar bastante hoje, né? Aqui a luz está atrapalhando um pouco, mas acho que dá para ver, né? Do Zecharia Sitchin, o livro perdido de Enki, tá bom? E com isso, nós vamos iniciar agora a nossa jornada dos Anunnakis. Então, se você já está com a sua pipoquinha, seu chazinho aí separado, embarque nessa jornada para conhecer. Renan, quem foram os Anunnakis então? Ok, você já me provou isso, já falou daquilo, minha cabeça já está questionando tudo. Agora, quem são esses caras? Quem são os Anunnakis? Como eles vieram? O que aconteceu então na nossa história, na nossa criação? Então, agora vem a história e a verdade, né? Como já foi dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para eu iniciar, a gente precisa ter alguns fundamentos em mente. Quais são esses fundamentos, né? Para começar, a gente precisa entender quem são alguns personagens, nomes retirados da tradução das tábuas, para a gente frisar bem, que são nomes que eu vou falar muito aqui, e se eu falar tudo, pode me fazer uma mistureba e vocês não entenderem nada. Esse não é o intuito. Então, ó, vocês vão ver que eu vou falar muito de Anu. Quem foi Anu? O 10º rei e governante maior de Nibiru. Esse é Anu, o rei de Nibiru, 10º rei, tá? Eu vou falar também de Antu. Antu é a esposa de Anu, tá? Vou falar de Alalu. Alalu foi o 9º rei e foi um rei que foi deposto por Anu, tá? Depois também vou contar a história dele. Vou falar de Enlil, e aí quem conhece já um pouco sabe, já ouviu falar muito de Enlil. Enlil é um dos deuses suméricos, né? Considerado primogênito de Anu, né? E vou falar também de Enki. Enki ou Ea. Enki é o filho também de Anu, porém com uma concubina. Não é o primogênito direto, né? Filho de rei e rainha. Ele não é filho de Anu e Antu. Ele é filho de Anu com uma outra pessoa, com uma concubina, que eles chamavam. E também vou falar de Ninhursag, né? Que é uma meia-irmã aí de Enlil e Enki, tá bom? E também tem Ninhursag, que é o filho de Enki. Então eu vou falar muito esses nomes, mas não se atentem aos nomes, mas se atentem à história, para vocês entenderem muito bem como aconteceu tudo, ok? Vamos lá? Vamos juntos nessa jornada? Então deixa eu tomar um pouquinho do meu chá. Gente, tudo começa com as guerras descritas nos céus, né? Então, muitos milhões de anos aí, existia um planeta gigante, digamos assim, chamado Tiamat. E Tiamat, ele, de alguma maneira, ele colidiu com o gigante Marduk. E isso é importante, porque Marduk, além de ser o nome do filho de Enki, também era o nome dado ao planeta Nibiru. Então, quando vocês leem alguma história ou alguma postagem sobre Marduk, vocês podem se confundir. Mas saiba que Marduk também é o mesmo nome dado a Nibiru. Mas vamos falar aqui para não confundir as coisas, vamos chamar de Nibiru. Então, Tiamat, um planeta gigante, colide com Nibiru. E essa colisão, esse choque, acontece o quê? A origem do cinturão de asteroides, né, existente na nossa galáxia. Então, tem essa origem dos asteroides e também a origem do nosso sistema solar. E o que acontece com esse choque? Aí eu vou pedir para o Sérgio colocar a imagem 09, né? Quando se deu esse choque,
a Terra era uma parte de Tiamat. Então a Terra ficou com a parte onde tinham as águas e as terras, que o pessoal falou frutíferas, de Tiamat. Só que Nibiru, com esse choque que teve, né? Porque Nibiru estava aí totalmente, estava sem órbita, ele foi atraído pela gravidade do nosso sistema. Então ele é atraído, o planeta Nibiru é atraído para o nosso sistema, criando uma órbita elíptica dentro do nosso sistema solar. Então, aí é logicamente que é uma ilustração, né, gente? Mas é como se nós tivermos nós temos a nossa órbita normal, todos os planetas têm nosso sistema, e existia um décimo segundo planeta, ou o pessoal chama de planeta 9, né? Aí tem toda uma explicação, mas não vou entrar muito nesse caso, mas seria Nibiru, com essa órbita elíptica em vermelho, que seria uma órbita em 3.600 anos terrestres. Como assim, Renan, uma órbita de 3.600 anos? Uma órbita completa aqui da Terra, gente, uma órbita é quando o planeta ele vai fazer o movimento de translação, né? Então, quando ele vai fazer todo esse movimento, ele leva 365 dias. E esse movimento a gente dá um ano devido a isso. Digamos que um ano de Nibiru é 3.600 anos nossos, porque ele demora 3.600 anos terrestres para fazer a órbita com o Sol, fazer essa volta do Sol, né? Então, isso é a primeira parte que nós precisamos entender. Aconteceu esse choque nos céus e Nibiru ficou preso à nossa órbita, né? Aí você tem vários estudos, né? Eu trouxe até alguns para vocês sobre esse planeta 9, né? Você tem um estudo da NASA que chama The Super Earth That Came Home of for Dinner, né? É um estudo da NASA que eles falam sobre esse planeta 9 e da possibilidade de existir um planeta X que realmente poderia fazer a órbita dentro do nosso sistema. E por existir esse planeta, causaria algum impacto. E aí você teve a live de ontem da Evelyn, que falou sobre planetas que passam próximo da Terra, né? Então, você tem todas essas questões aí para a gente já ter como premissa. Então, aconteceu isso, Tiamat, que era o planeta gigante, destruiu, metade virou o cinturão de asteroides, e as outras metades foram virando planetas e a Terra, né? Então, se formou a Terra através disso, e a Terra ficou com os mares, com as águas, de Tiamat. E Nibiru, com esse choque, foi sugado para o nosso sistema e começou a entrar em órbita junto ao nosso sistema solar. Agora a gente vai seguir para o livro, onde eu fiz um pequeno resumo, pequeno assim, né? Entre aspas, não dá para fazer pequeno, mas um resumão rápido sobre a história dos nibiruanos. Então, são 13 tabuletas, e eu fiz um resumo de todas as tabuletas, né? Então, eu peguei a sinopse, que até no próprio livro tem a sinopse, para a gente comentar um pouco mais para vocês. Então, logo na primeira tabuleta, ele descreve o seguinte, que é chamado para os céus, chamado para a presença de Enki, né, o Anunnaki, Enlubissá, que era um escriba-mestre. E Enki dá para ele a origem dos deuses. Fala sobre a origem, fala sobre o que aconteceu na Terra. E isso a gente vai falar lá na frente, no final da live. Então, gravem essa informação. Então, tudo começa quando Enlubissar é chamado nos céus com as carruagens de fogo, e aí vocês já viram algumas passagens bíblicas falando dessas carruagens de fogo, mas como que você ia falar sobre uma nave espacial naquela época? Obviamente que não é uma nave do jeito que a gente está acostumado aqui, aquela nave redondinha, de Grey, alguma coisa do tipo. Não, era naves com formatos de asas e tudo mais, né? Depois, mais para frente, eu tenho algumas fotos sobre isso. Mas, tudo começa, né, com a origem, com as guerras de Nibiru, porque dentro lá do planeta nibiruano começam a acontecer algumas guerras, né? E aí você tem toda uma debilitação da atmosfera nibiruana. É por isso que começaram essas guerras, como se fosse uma política, Nibiru Norte e Nibiru Sul, né, fazendo uma guerra civil, digamos assim, devido a esse choque que Nibiru teve e abriu uma camada da atmosfera de Nibiru.
E isso começou a impactar o clima, começou a impactar a colheita, as plantas já não estavam mais crescendo, tudo começou a impactar no planeta. E eles começaram a querer tomar uma atitude. E eles começaram a se rebelar dentro deles, né? E aí, Alalu, como eu falei, foi o nono rei de Nibiru, ele começa a tomar algumas atitudes. O que ele faz? Ele usa armas nucleares, chamadas no livro de armas de terror. Mas seriam, para nós aqui, armas nucleares. Ele usa isso para agitar os gases vulcânicos, porque a maioria da composição dos gases atmosféricos de Nibiru é feito devido à erupção dos vulcões. Por quê? Porque eles não conseguem se nutrir dos benefícios dos neutrinos, que são os componentes abrigados no Sol. Então, eles não conseguem ter Sol. Imagina um planeta com órbita de 3.600 anos. Uma hora, quando ele estiver lá atrás, né, bem longe do Sol, eles não têm calor. Como eles fazem para ter calor? Aí, a atmosfera deles consegue ficar intacta e eles conseguem ter calor lá no ambiente do planeta através dos vulcões. E então, Alalu tenta agitar esses vulcões para recompor a atmosfera, né? E só que isso não dá certo. Isso não está dando certo. E os nimirianos, né, todos ali estão guerreando entre si para tomarem uma atitude, para os reis tomarem uma atitude. Com isso entra Anu, que deporta Alalu. Eles fazem lá eles fazem muitas brigas, digamos assim, é uma guerra entre os dois, e Anu vence, e Anu fica com o reinado daqui para frente para resolver a situação de Nibiru, tá? Só que com medo da prisão, né, com medo por perder o trono, Alalu foge de Nibiru. Por quê? Porque eles já tinham um plano de buscar ouro. Na verdade, eles já tinham tentado, com a destruição do ouro e deixando o ouro em microcomponentes, em quase poeira de ouro, jogarem lá na atmosfera. E esse ouro começava a recompor a atmosfera. Então, eles viram que eles precisavam de ouro, coisa que no planeta deles não tinha, né? Então, isso já era uma estratégia, mas como conseguir ouro? Essa era a grande questão dos nibiruanos. É isso que eles precisavam, né? De ouro, o ouro primordial. E aí tem outros estudos da NASA, isso já foi até provado, porque existem satélites na NASA que são feitos, né, ali a carenagem, digamos assim, do satélite é feita de folhetos de ouro, né? Porque o ouro não tem impacto quando está planando no universo e tudo mais, ele segura, né? Então ele não tem um impacto. Então a atmosfera com ouro eles iam fechar para não receber mais o impacto de fora que estava prejudicando, né? Então por isso que eles caçavam ouro. E a Lalu foge de Nibiru para ir atrás de ouro. E óbvio que durante essa escapada a Lalu levou as armas nucleares. Ele roubou as naves, as armas nucleares e levou com ele juntamente na espaçonave. E fugiu afora, né? E sem querer, não sem querer, mas eles já sabiam mais ou menos que eles já estavam vendo o planeta Ki, que eles chamam de planeta Ki, que na verdade é o sétimo planeta para eles, se a gente contar de Plutão para frente, então que seria a Terra, né? E aí você tem toda a questão, né, do ouro e da busca do ouro, e simplesmente aí eles começam a avançar, porque a Lalu encontra ouro na Terra, né? E isso é mais ou menos já a sinopse entre a primeira e a segunda tábula, tá? Do que acontece. E assim que a Lalu aterrissa na Terra, que encontra ouro aqui na Terra, ele aciona Nibiru. Ele aciona Nibiru e diz que a salvação do planeta está em suas mãos. E aí a gente começa a entender um pouco da terceira tabuleta. A Lalu transmite essas notícias e Anu, assombrado, né, com tudo isso, ele não esperava que a Lalu tivesse saído, tivesse escapado e tudo mais, resolve unir o conselho dos Nibiruanos e Enlil, seu filho primogênico, sugere uma verificação lá, em loco, né? Eles chamam de in situ, mas uma verificação lá na Terra. E quem fica encarregado dessa verificação é
que é Enki, que também é o primogênito de Anu e genro de Alalu, né? É eleito e ele era um geneticista, né? Sabia muito sobre muitas questões de ciências e tudo mais, super inteligente. Então, ele foi designado. Então, ele fez colocou todos os aparatos, todas as ferramentas de engenharia dentro da espaçonave, né? Para seguir essa viagem, né? E juntamente levou mais 50 heróis. Eles chamam no livro de heróis, né? Mas mais 50 nibiruanos para ver isso daí. Aí eu tenho até uma imagem legal, que é a imagem 11, vou pedir para o Sérgio colocar, que a galera deve estar sentindo falta aí de imagens, tá? Que é Enki, né? Seria aí uma forma mais ou menos de Enki, traduzidas em algumas pinturas rupestres e tudo mais achadas, né? Então seria mais ou menos dessa forma Enki. E ele leva os 50 heróis para a Terra. De repente, eles chegam e se instalam em uma região. Pode voltar para mim, Sérgio? Valeu. E eles se instalam em uma região em 7 dias. Em 7 dias, eles formam a primeira região. Opa, Renan, 7 dias? Mas, e aí tem a coisa da Bíblia de 7 dias, da criação. Guarda esses paralelos, é isso que eu quero que vocês façam, esses paralelos, tá? Com a própria Bíblia. Mas em 7 dias, eles originam Eridu. Eridu seria a cidade onde eles estavam abrigados, né? Eles formaram essa cidade. E com isso começa a extração de ouro nas águas, tá? Embora a quantidade ainda fosse minúscula, Nibiru exige a entrega. E Abigail, que é um outro nibiruano, ele, como piloto, ele vai até a nave, a espaçonave de Elalu, para pegar a nave de Elalu para poder voltar, né? Porque ele só tinha uma outra espaçonave. E aí, nisso, ele encontra as armas nucleares dentro da nave de Elalu. Comunica a Enki e eles escondem essas armas de terror, que eles chamam. No livro ele fala muito dessas armas de terror. Então, são armas, digamos assim, perigosíssimas do uso, né? Eles evitam ao máximo usar essas armas de terror e escondem essas armas, tá? Aí, tem até uma passagem bem legal que é legal, é interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas têm uma dissonância nesse conhecimento. Porque a galera acha que eles pegavam a nave e iam direto, mas não iam. Eles começaram a criar uma logística, porque era muito perigoso fazer essa viagem de Nibiru até a Terra. Tinha um cinturão de asteroides, tinham várias forças no universo ocorrendo, tinha até próprio um escudo de defesa, que eu vou falar posteriormente sobre ele, tá? Então era muito difícil, então eles precisavam criar um planejamento para isso ser eficiente, para isso ser eficaz, tá bom? E aí é onde eles fazem a conexão, tá? De Terra-Marte. Que Marte eles utilizam chamando de Lamu, e eles utilizam Marte como um ponto de apoio. Então, eles saíam da Terra para Marte e de Marte para Nibiru. Eles começam a fazer esse ponto de apoio. Já na quarta tabuleta, o que começa a acontecer? Os nibiruanos celebram, né? Inclusive a pequena quantidade já entregue, mas vem ali uma possibilidade de resgatar a atmosfera, tá? Depois disso, eles enviam para a Terra mais heróis e novas equipes. A extração de ouro das águas segue sendo, assim, muito pouca, muito pequena, e é em que vai descobrindo mais ouros em outras extrações, principalmente de Abzu, que é uma outra região também aqui da Terra, que é mais ou menos ali, fica no Oriente Médio, tudo mais ou menos ali naquela época, tá? Depois, Enlil vai à Terra, para quê? Para poder ajudar. Quando aí os meios irmãos começam a brigar, porque um já estava aqui na Terra e Enki seria, o significado de Enki seria também o dono da Terra, né? Mas eles começam a brigar, porque Enlil, por ser primogênito de Anu, quer ser o dono da missão, quer ser o comandante da missão. Então a sorte é lançada. E o que acontece? Enlil começa a ficar com Edim. Olha o nome, bem parecido com Éden, né? Enlil fica encarregado pelas cidades ali de Edim, e Enki fica com Abzu, e com toda a questão também das extrações, né? Então, Enlil já vem para a Terra sendo comandante. Vocês vão ver que tem muito atrito entre eles. Alalu se rebela, porque os Anunnakis vieram, os Nibiruanos vieram
e comandaram tudo, sendo que ele que achou o ouro, ele que achou o primeiro planeta e tudo mais, e tenta travar uma guerra novamente com Anu. Mas Anu não dá chances para ele, mata, não mata, na verdade, né? Mas tem ali um conflito bem forte, digamos assim, e vê que realmente a Lalu não tem mais chances, né? Não adianta. E por isso ele é exilado. Aí é bem legal essa parte do exílio, porque eles fazem o exílio, por ele ser um rei, eles não querem enterrar a Lalu, digamos assim, lá em Nibiru, porque ele foi exilado. Então eles encontram Lamu como um ponto ali para fazer o exílio, né, totalmente de Alalu. Ele fica ali até a morte dele. E aí eu tenho a imagem 12 que eu separei para vocês, que é que eles falam que fizeram ali uma sepultura com a imagem do Alalu, com o rosto de Alalu. E aí tem uma imagem que circulou muito pela internet sobre uma imagem que bateram lá de Marte, que supostamente tem um rosto aí, né? Aí você tem as imagens aí, né? Aí a imagem um pouco do lado, no meu caso, o lado esquerdo, né? A imagem menorzinha, que está um pouco distante, e depois dando um zoom, que teria um rosto lá em Marte. Isso foi uma foto tirada de satélite e tudo mais, né? Algumas pessoas falam que sim, que seria essa sepultura que fizeram para a Lalu, que até hoje está lá em Marte, e outros falam que cientistas alegam que é só uma formação rochosa. Mas, de qualquer forma, eu trouxe essa imagem para vocês refletirem, né? E continuam os nibirianos com a extração de ouro. Então, olha só a coisa onde vai, né? Quinta tabuleta. Aí vem as enfermeiras também à Terra, né? Uma delas é Nimar, né? E aí entrega as sementes para cultivar e criar as plantas de Elixir. Está escrito no livro Elixir. E na Idade Média, Elixir significava substância que costumava atribuir a propriedades mágicas. Teoricamente, são substâncias que podem mexer com genética, substâncias que podem modificar algumas, algumas matérias, né, e tudo mais. Então, eles já começam a trazer tecnologias de Nibiru para cá, para a Terra. De repente, em Absu estabelece uma morada, né, todas as instalações mineradoras, e no Edim, Enlil constrói a instalação espacial, né, e de todos os outros tipos. Então fica os nibiruanos, isso fica decretado por Deus Anu, né, e aí você tem isso que é muito importante, está na página 95, eu deixei até aqui, ó, já gravadinho, para vocês poderem, para mim ler, porque isso que as pessoas interpretam errado. Porque no livro está escrito Igigi, que os deuses Anunnakis não estavam conseguindo fazer toda a extração de mineração de ouro, e pegaram outro ser extraterrestre, os Igigis, e escravizaram esses Igigis. Mas não, essa interpretação está errada. No livro é muito claro, ele fala, no Absu estavam reunidos os heróis. Ante o olhar de Enki se encontravam. Com Enki estava seu vizir, né? E o piloto que estava ali encarregado. Em Lamu estavam reunidos os heróis com seu orgulho, comandante Anzu. 600 estavam na Terra. 300 se reuniam em Lamu, em Marte. Em total foram 900 os que executaram as palavras de Anu. 900 nibiruanos vieram para essa missão, né? Aí ele fala, Anu, heróis, vocês são salvadores de Nibiru, e a sorte de todos estão em suas mãos. Os que estão na terra serão conhecidos como Anunnakis, os que vieram do céu à terra. E os que estão em Lamu, em Marte, serão nomeados Igigi, os que observam e veem serão. Então, os Igigis eram nibiruanos que estavam na passagem. Por quê? Porque, como eu falei, eles não conseguiam fazer uma viagem direta. Precisava fazer uma escala, digamos assim, em Marte, e de Marte, outra equipe se encarregar de enviar o ouro para Nibiru. Porque naquela época já estava começando a ter um processo, devido a vários outros fatores que aconteceram, um processo que era um acordo de Miguel, de São Miguel mesmo, da hierarquia de São Miguel, que foi o famoso, o pessoal chama de escudo, né?
ou essa linha energética naquela região entre Marte e a Terra. Então, eles não conseguiam furar e ainda ter, digamos assim, capacidade de ir até Nibiru. Eles só conseguiam ir até essa fronteira desse escudo, né, eletromagnético, e aí de lá tinha que ter outra nave, outro pessoal para pegar esse ouro e levar para Nibiru. Por isso que eles faziam essa escala, tá? Isso vocês vão ver, isso eu peguei de um outro livro, por isso que eu falo, tem várias informações, né? Que chama Néfilins, que é do Robson Pinheiro, tá? Um livro muito bom que fala sobre tudo isso que eu tô falando para vocês, tá bom? Aí, o que foi acontecendo, né? Depois, chega também Ninki e vários outros filhos, né? Vem Nanar e vem também Marduk, o filho de Enki. Aí tem a imagem 14 que eu separei aí, Sérgio. Se quiser colocar, que é a imagem de Marduk, que algumas escrituras já tinham trazido, né? Essa daí é a imagem. Não, eu acho que é uma antes dessa. Uma antes dela. Isso, essa daí, ó. Essa seria, essa seria a representação de Marduk para os sumérios, tá, gente? Marduk foi muito importante porque ele é um deus babilônico e um deus que está presente em várias e várias religiões, tá? Pode voltar para mim, Sérgio. Então, à medida que eles iam avançando, o que acontece? Os Igigis, lá em Lamu, começam a trabalhar demais, 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 e se cansam. E lançam um golpe contra Enlil, que está na Terra. Eles, né, querem decretar, digamos assim, não dá mais para trabalhar, não dá mais, a gente está sendo escravizado. Então, eles lançam um golpe contra Enlil, tá bom? E aí acontece que por tudo isso devido a ter que produzir muito rápido, mais, 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 devido à urgência de Nibiru. E isso faz um grande motim entre eles mesmos, né? Depois disso, existe aí a ideia de Enki, que é aí onde a gente começa a entrar na nossa criação, pois Enki sugere a criação artificial de trabalhadores primitivos. Enki revela, né, um segredo aos líderes, né, que no Absu perambula um ser selvagem, né, ali, e que teria ali, de alguma forma, uma essência para ter a concepção Anunnaki, que ele poderia pegar esse ser e não manipular o DNA desse ser. Então, eles pegam os seres que a gente já estudou hoje, que são os Neandertais, e começam a manipular através das genéticas Anunnakis. Então, ele faz uma migração de raça, tá? E, de repente, Enlil se enfurece com isso, né? Diz até para ele não bancar o Deus Criador, né? Que isso pode dar muito errado lá na frente, mas eles necessitam urgentemente. E os líderes, Anu e todos mais, votam sim. Está autorizado o experimento de Ea, de Enki. Com isso, Enki, Nimai e Ningizida, que é o filho de Enki, começam os experimentos e depois de muitos e muitos fracassos conseguem o modelo perfeito, Adamo. Aí sim, a imagem 15, Sérgio, que é uma imagem que é a representação de Adão e Eva numa tabuleta, né? A criação do homem, né? E Ninki fica aí sendo a dama da vida, quem criou a vida, né? E aí eles criam primeiro Adamo, né? Adamo, que tem uma cor, pode voltar para mim, Sérgio? Que tem uma cor mais escura e tudo mais. E o que acontecia primeiro nesses experimentos? Eles faziam o quê? Pegavam a genética, os códigos genéticos do Anunnaki, inseriam por inseminação artificial numa fêmea Neandertal, digamos assim, né? Numa fêmea erectus, Homo erectus, só que nasciam muitos deformados. Então, gente, foi muitas experiências que fizeram, muitas, 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 né? E muitas dessas raças foram soltas. Elas não morreram, algumas conseguiram, mas com todos os erros, né? Nasciam sem braço, nasciam meio assim, com outra cara, sem pé, e tudo assim. Até que eles pensaram, a gente vai ter que fazer diferente. Porque a gente está fazendo numa manipuladora de cristal, que eles chamavam, e fazendo numa fêmea humana terrestre,
Mas naquele caso. Então a gente tem que trocar. Vamos fazer a manipulação no barro. Aí tem o paralelo com a Bíblia, a criação no barro. Vamos fazer a manipulação genética no barro e inserir em uma fêmea nibiruana. Aí começaram a dar. Aí deu o primeiro nascimento de Adamo. Só que Enki se comoveu muito com essa ação, porque viu que a própria Nibiruana tinha um laço de amor muito grande, e ele ficou com medo disso. Dos Nibiruanos começarem a criar laços amorosos com essas criações deles. E aí, eles criam também uma fêmea para isso, né? Então, eles pegam até a genética de Adão, que eles extraíam ali da coluna, aí você tem aquela questão da costela de Adão e tudo mais. Então, eles extraíram e criaram a fêmea, né? Igualzinho a Adão. E aí, se criaram Adão e Eva, né? Digamos assim. Isso na concepção de Zecharia Sitchin nos textos suméricos anteriores à Bíblia. Olha que coisa, né, gente? Olha só esses seres. E aí, depois disso, ao descobrir os acontecimentos em Liu, no Edim, viu lá Adão e Eva, ou Adamo e Tiamat, como chamavam, né? Chamaram a fêmea também de Tiamat, que era o nome do planeta. Tem um porquê, mas eu não vou entrar nisso, tá, gente? Mas Enlil viu os dois e viu os dois se relacionando, os dois tendo relações. E isso assustou ele, porque ele falou assim: poxa, agora o que é isso? O que essas pessoas têm na cabeça? Agora esses seres podem até ter relações, comer do meu jardim, fazer isso. Aí tem a questão da fruta e tudo mais, né? E aí eles são expulsos de Enlil. Enlil odeia a humanidade, né? Ele não suporta essa criação de Enki e expulsa eles e falam: saiam agora do meu jardim. E aí são expulsos do jardim do Edim, né? Até então guiado por Enlil. Então você começa a ter vários paralelos. Um Deus amoroso que cria a humanidade, quer zelar, e um Deus que quer destruir a humanidade, que não suporta a humanidade. Aí você vê os paralelos que eu falei lá no começo da Bíblia, né? Na sétima tabuleta, né, de quando eles retornaram, né, aí de Ábiso, tudo mais, eles começam a ter filhos, né, e tudo mais, e os casais Anunnakis também começam a ter filhos, vários Anunnakis começam a procriar na Terra, aí nasce a famosa o Tu e Inanna, né, quem aí já viu também o livro de Inanna, que é a neta de Enlil e tudo mais, e começam aí as mudanças climáticas, no meio desse alvoroço todo, né, no meio da extração, no meio da procriação, de começar a codificar os humanos e tudo mais, começam as provocações climáticas em Lamu, né, que é lá, porque tem a aproximação de Nibiru, começa a ter a aproximação de Nibiru e vem acompanhada de transtornos. De repente, Enki e Marduk vão até a Lua, né, para ver e observar sobre isso, sobre o que acontece. Quando eles estão na Lua, eles conseguem encontrar as constelações através do compasso, aí está escrito compasso de Enki. Então, o compasso de Enki, então a gente tem hoje os zodíacos, a gente tem as estrelas, a gente conhece sobre astronomia porque é o compasso de Enki. Enki tinha tudo ali definido. Olha como a constelação dá direto ali para o nosso aeroporto, né? O aeroporto das espaçonaves, né? Olha como ali dá direto para as nossas terras, Eridu, Edim. Então, eles começam a desenhar isso em relação à Terra, como a Terra pode ver isso, porque isso ia ajudar eles nessa ida e vinda com as naves, enquanto o Nibiru se aproximava, né? De repente, enquanto tudo isso acontecia, o que aconteceu com Adão e Eva, Renan, que foram criados? Eles foram tirados, né? Começaram a frequentar Abzu, que era uma outra cidade, começaram a procriar, porém eles procriavam, só que os filhos deles não conseguiam procriar, porque nasciam híbridos. Então, o que acontece? Eles precisavam de mais pessoas. Só aquilo, então, de gente não dava. Então, Enki vai e se emparelha com duas fêmeas. Ele encontra duas fêmeas, né? Filhas de Adamo e de Amat, e ele faz o emparelhamento da genética dele com essas fêmeas híbridas, digamos assim. E aí nasce
Adapa, que é o primeiro homem civilizado, que a gente realmente pode chamar de Homo sapiens. E de uma fêmea nasce a Adapa, e de outra fêmea ele consegue fazer a Tite. Adapa e Tite. E Enki mantém em segredo a sua paternidade. E os cria, né, ali naturalmente. Adapa, extremamente inteligente, converte-se, né, nesse primeiro homem civilizado, e ele e Tite, né, se emparelham. Aqui na concepção do livro, eles vão falar muito de se emparelhar, né, mas aí eles têm a relação ali, e eles criam os primeiros filhos, que é Caim e Abael. Isso escrito aqui no livro Perdido de Enki. Caim e Abael, que vocês conhecem muito bem a história deles, né? Já na oitava tabuleta, aí a DAPA começa a criar já, né, várias concepções, já é um homem civilizado, começa a entender, os deuses começam a ajudá-lo e tudo mais. E Anu, então ele resolve levar a DAPA até Anu, né? É a primeira viagem de um homem até os deuses, até Nibiru. E aí, quando eles levam até Anu, Enki justifica, né, que encontrou ali, olha o que eu encontrei, esses seres e tal, são civilizados, eles conseguem pensar, eles conseguem falar, eles conseguem, e a Dapa fala com os deuses, e os deuses se impressionam, e Enlil, novamente, odeia isso, com certeza, né, porque ele fala, meu, o que está acontecendo? Olha como você conseguiu chegar, você acha que eu não sei que você fez uma manipulação? E Enki esconde o jogo, fala que não teve nada a ver, que isso é natural da existência, eles vão começar a evoluir. Mas não, teve lá, né, uma marquinha de Enki sobre todo esse processo. E aí, então, os deuses lá no Edim, depois de tudo isso, os deuses no Edim chamam Caim e Abael e começam a ensiná-los coisas simples, né, como pastoreio de animais. Eles entregam um animal vindo da terra deles, eles chamam o carneiro, né, digamos assim, a ovelha, entregam para um deles e para o outro entrega as frutas, né? Entregam a questão da colheita, ensina para ele o plantar e o colher, tá? E de repente, com isso, o que acontece é que morre Abael, porque eles vão apresentar para os deuses isso, ó, nós aprendemos e eu conquistei as frutas. Olha o tanto de fruta que eu trouxe para os deuses. Porém, é, Caim, no caso, ele apresenta essas frutas e Abael apresenta o carneiro, a ovelha. E aí fala, nunca teve um animal que trouxesse carne para a terra, nunca teve um animal que pudesse trazer roupas para a terra, nunca teve um animal que pudesse trazer lã para a terra. E eu consegui. E aí os deuses ficam impressionados e comemoram, né? E aí, obviamente, aí tem a história da Bíblia, que um fica meio bravo e tenso com o outro. Tem até a imagem 16, que é uma imagem emblemática, só para vocês entenderem. Pedi para o Sérgio colocar, que é quando Caim golpeia e dá a morte de Abael. E aí Abael morre. E aí, com isso, Caim é julgado por assassinato e sentenciado ao exílio. Certo? Depois disso, o que acontece? Isso vai evoluindo, obviamente, né? Existem lá os descendentes de Marduk, né? Começam a acontecer várias coisas, e de repente a humanidade começa a se proliferar, né? E serve como realeza, né? Então começa a servir os deuses, começam a servir todos os seres ali presentes, todos os nibiruanos, né? Só que acontece que Marduk se casa com uma mulher terrestre. O filho de Enki se casa com uma mulher terrestre. E aí começam os transtornos celestiais, né? E aí os Igiges descem para a Terra e também tomam as mulheres terrestres e se casam. Eles começam a exigir moradia e uma mulher terrestre. Eu trouxe até uma imagem, porque o que acontece? Antes de você colocar, Sérgio, a imagem, quando os deuses descem, saem de Marte, os Igiges descem, saem de Marte, eles pegam as mulheres terrestres e começam a se relacionar com essas mulheres. Adivinha o que deu? Os Néfilins, os gigantes. Isso começou a ficar totalmente fora de controle. Eu trouxe até uma imagem muito legal, que é uma imagem que eu acho que está escrito imagem Néfilins, ou Sérgio, não está na numeração, na sequência não, que é uma imagem minha, quando eu estava lá no Egito,
obviamente que eu não podia deixar de essa pessoa no meio que vocês estão vendo sou eu, né? Novamente bem feio aí no meio, então não repare. Mas isso é lá em Assuan, né? Em um templo. E você pega aí esses monumentos, essas esculturas desses deuses, né? Olha o tamanho ali. Aí tem até uma menina ali mais próximo de vermelho, que aí vocês conseguem ver o tamanho. Esse seria mais ou menos o tamanho dos Néfilins. Seria mais ou menos assim, desse tamanho. Então, esses eram os gigantes. E começam a era dos gigantes, tá? E aí, esses gigantes abusados, né? Teve alguns até que mataram alguns deuses, né? Aí você tem todas as guerras, Hércules, todas aquelas mitologias que acontecem com os gigantes. Você tem até o próprio Golias, né? E tudo mais, escrito na Bíblia. E acontece toda essa história dos gigantes, tá? Só que nisso, Nibiru está avançando e está chegando mais próximo da Terra. E isso começa a alarmar, né? Aqueles filhos de Enki, né? Enki, com a sua promiscuidade, tem outros filhos, obviamente, e nasce também um filho que é muito importante vocês saberem, que é o seu filho humano, o filho humano de Enki, que é Zilsudra. E a gente vai falar bastante dele lá na frente, tá? Zilsudra. De repente, o que acontece na Terra é que aumentam esses sinais de calamidade e que provavelmente vai se ter um dilúvio, né? Os nibiruanos já sabem que isso vai acontecer, não tem jeito. Isso é o impacto que a Terra tem quando se passa Nibiru pela órbita, né? Então, a maioria dos Anunnakis começam a partir para Nibiru, voltar para Nibiru. E Enlil impõe um plano para deixar que a humanidade pereça durante esse dilúvio, né? Só que Enki e Nimar ficam muito tristes com isso e começam a preservar as sementes da vida na Terra. Então eles vão em cada animal, né, em cada inseto, em tudo que tem na Terra e começam a pegar esses DNA, esses códigos para guardar, porque eles falam, poxa, vai ser tudo destruído e não vai ter mais nunca mais nada, então vamos pelo menos guardar esses DNAs, né? Porém, no dia do dilúvio, o que acontece? Enlil faz uma promessa, pede para que todos prometam a não contar para nenhum humano. Enki aceita essa promessa, obviamente, só que ele tem uma visão sonho. Enki tem uma visão sonho. O que, que aconteceu nessa visão sonho? Apareceu para ele um ser. Aí eu vou pedir para o Sérgio colocar a imagem 17. Apareceu para um ser que se intitulou como Galzu, tá? Só que é um ser aí, obviamente, né? O livro não descreve, né, com detalhes que seria esse ser, né? Mas depois lá no final eu vou contar para vocês por que eu coloquei essa imagem, né? Mas seria um ser que se apresentou é, como portador da voz do Criador, né? Então eu sou o portador da voz do Criador e eu peço para que você salve a humanidade através do seu filho, Zilsudra, que mediante a isso, Enki vai instruir Zilsudra para que construa um submarino e, com certeza, para colocar a bordo as sementes da vida da Terra. Mas como Enki prometeu a Enlil, ele fez ali uma fala mais ou menos, digamos assim. Ele estava do lado de fora da cabana de Zilsudra, que na Bíblia é descrito como Noé, e ele começa a falar com a cabana. Não falar diretamente a Zilsudra, mas Zilsudra dentro da cabana começa a ouvir aquele vozeirão de Deus, falar, é meu pai falando, pode dizer. E aí Zilsudra escuta tudo o que precisava saber sobre isso. Até que Zilsudra começa a montar a arca, aí você tem toda a história de Noé e tudo mais, né? Não vou entrar nessa história, mas aí você tem a onda resultante que some, né, com a terra sob as águas. Aí você tem a imagem 18, pedir para o Sérgio colocar a imagem 18, que é quando vem o dilúvio e devasta todos os seres, animais e tudo mais, porém, na arca construída por Zilsudra estão sementes da terra. O que seriam as sementes da terra? Né, animais, é toda aquela história da Arca de Noé que vocês já conhecem, né?
Certo, com isso, Ziusudra se salva, né? Para lá o barquinho depois de toda a turbulência, para lá no monte chamado Monte da Salvação, e Enlil descobre esse plano, né, de Enki, só que Enki convence que foi o destino e que Galzu apareceu para ele, né? E que pediu para ele essa interferência, digamos assim, mas que ele não desonrou a promessa, tá? E ali os Anunnakis começam a retomar novamente a extração. Então, eles precisam recomeçar tudo de novo, né? Então, eles estabelecem novas instalações espaciais nas antigas terras, né? Incluem aí vários montes e tudo mais, e agora eles incluem um monte em especial em forma de leão, para eles poderem saber onde pousar as naves, né? Que escultura nós temos até hoje em pé, que tem a forma de um leão? Hã? Ficam aí para vocês pensarem, né? Depois, Nimá tenta fazer um plano de paz entre as famílias, porque Enlil e Enki começam a ficar numa briga incessante, né? E com isso, no espaço porto, né, existe ali um espaço porto e tudo mais, começam a ficar cada um em uma região. Cada um começa a cuidar de uma região, né? E Marduk consegue as terras escuras, no caso, que seriam as terras enlilitas de antigamente, as antigas terras de Enlil. Por quê? Porque Marduk quer ficar próximo às terras de Enlil, porque Marduk não suporta Enlil devido a ele saber que ele nunca conseguirá reinar no trono de Nibiru, porque Marduk queria ser o rei sucessivo, mas como Enki não é o rei, foi Enlil, e Enlil tira totalmente qualquer tipo de possibilidade de reinado de Enki, Marduk começa a ter esse ciúmes, digamos assim, essa guerra contra Enlil, e faz de tudo para começar a dominar mais e mais terras, né, e devastar mais e mais Enlil, né? Essa é o que Marduk quer, digamos assim, para traduzir o que o livro traz, tá? Ah, com isso, vem aí várias batalhas, entre eles tem as famosas batalhas do céu também, que eles falam bastante, né? E existe um casal que se apaixona, que é Inanna e Dumuzi, né? Inanna, para quem conhece, é a neta de Enlil, e só que são dois nibiruanos, obviamente, só que Marduk viu que, porque Dumuzi é da família de Enki e Inanna é da família de Enlil, Marduk fala, não, eu não posso deixar os nossos dois clãs se unirem novamente. Isso não vai acontecer. E Marduk provoca a morte de Dumuzi. E isso começa a ter uma guerra enorme, né? Inanna, aí tem toda aquela história, né? Que aí eu também não vou entrar porque é muita coisa para contar, mas tem toda aquela história do Antigo Egito, né? Das guerras e tudo mais. Mas Inanna resolve apelar aos deuses, a Enlil, para castigar Marduk, que fica preso numa câmara superior para ser sepultado vivo dentro da Grande Pirâmide do Egito, dentro lá da Grande Pirâmide, né? Então Marduk fica para ser isso. Mas obviamente Nigizida, filho de Enki, conhecedor também dos segredos do monte e tudo mais, vai até Marduk. Aí Marduk consegue ser perdoado, só que foi exilado para as terras da América. E Marduk começa a vir para as terras da América, onde ele também cria o seu espaço-porto. Por isso que nós temos na América pirâmides semelhantes ao Egito. Aí você fala, poxa, mas como é que uma coisa de um tá de um lado, outro tá do outro, se eles não se conversavam, se eles não se comunicavam? Porque Marduk foi exilado e começou a criar espaços portos ali onde ele foi concentrado, tá? Em seu exílio. E quase no fim, já na 12ª tabuleta, né? Os chãos secam, as planícies e os vales vão sendo repovoados e tudo mais, né? Então aquela água toda vai saindo, começa a ter abundância nas terras além dos mares. Anu visita a terra, né? Dando ali os parabéns para todos os nibiruanos e tudo mais, né? Por o que está acontecendo. Perdoa Marduk por sua rebeldia, tá bom? E aos poucos são instaladas as primeiras regiões onde Anu fala, deixe aqui para os homens, pois é o futuro, os homens governarão a terra.
Então, ensine aos homens a governar. E aí você tem as primeiras regiões, que é a região de Sumer, né? Aí lá próximo também da antiga Babilônia, tá? Só que Marduk vai usurpando mais e mais dessas regiões, porque Marduk queria um reinado e começa a criar um reinado sobre várias regiões e se auto-intitula-se como Ra, o deus Ra. Marduk começa a criar religiões, né? E aí ele vai para uma outra civilização e lá ele ganha o nome de outro deus, e é por isso que nós temos vários deuses em outras regiões, devido a essa guerra e até mesmo o que Marduk fez para ser sempre o rei na terra, já que ele não podia reinar lá em Nibiru, ele queria reinar na terra. Ele até constrói um, um marco histórico para mexer com os nibiruanos, que é a Torre de Babel. Ele fala que escravizou humanos para construir algo que iria ultrapassar os céus, né? Então, tudo isso está ali associado aos nibiruanos, tá, gente? Para vocês verem. E com isso, aos poucos vai tendo um pouco mais de conflitos nibiruanos entre eles mesmos, até que, por fim, surgem as cidades, né? Outras novas cidades, as cidades reais. Aí os reis começam a surgir, que são os reis que têm contato com os deuses, porque tinham contato com os nibiruanos. Então, Marduk fez muito isso, onde ele falava para um rei e o rei ia lá comunicar com o povo, né? Mas ele estava por trás comandando isso. E aí teve as primeiras linhagens de reis. E isso é interessante falar, por quê? Porque muitos dos reis eram descendências diretas de alta hierarquia. E aí a gente tem isso até hoje no sangue, que é o fator de RH negativo e positivo. Se vocês pararem, eu até fiz uma pesquisa sobre isso, né, sobre esse fator, o que acontece, né? O RH positivo é os sangues que advêm realmente dos macacos e tudo mais, porque já foi estudado e obtido isso dos macacos. Porém, o RH negativo é uma linhagem dos faraós, que eram esses reis que tinham ligação direta com os nibiruanos, pois muitos eram filhos dos próprios nibiruanos. E quando você tem esse fator tão especial, esse RH negativo, né? Quando você descobre desse fator, você vai ver que até hoje o RH negativo está nas linhagens de reis e rainhas. A própria rainha Elizabeth é RH negativo. Assim como grandes políticos do governo, grandes mandantes aí, possuem o fator RH negativo, que consta em mais ou menos 10% apenas da população, tá? Que eram desses reis que começaram a reinar aí naquela época de faraós, tá? Então, eles começam a ter esses reis, criarem os semideuses, né, os sacerdotes nos templos e tudo mais, né? Marduk promete a vida eterna para vários desses sacerdotes, né? Proclama a era do carneiro, né, como seu signo, mas Nigizida vai construindo também ali alguns observatórios e tudo mais. E ainda acontece alguns conflitos entre Marduk, os Enlilitas e quem está seguindo Enlil. Enlil ainda não se dedicou, né? Até que aparece Galzu, aquele ser que apareceu para Enki, para instruir sobre o dilúvio, aparece para Enlil, e instrui Enlil, né? Para que ele selecione um homem digno que lidere a sobrevivência do ser humano e da humanidade. E Enlil escolhe, né, obviamente, um sacerdote e tudo mais. Aí lá na frente eu vou falar um pouquinho mais quem foi o escolhido e tudo mais, né? E aos poucos eles vão, até os próprios descendentes de Enlil vão destruindo Marduk, destroem a Torre de Babel, destroem várias cidades de Marduk com as armas de terror. Eles recorreram a armas de terror para destruir as cidades. Aí você tem também o fato de Sodoma e Gomorra e tudo mais, né? Uma coisa que é importante falar, que a gente já está chegando no final do resumo inteiro do livro. Gente, eu fiz o resumo inteiro desse livro aqui para vocês, obviamente que tentando esclarecer o máximo possível, né? Mas com essa calamidade, com as armas de terror nucleares, muitas cidades foram isoladas e tudo mais, muitos seres morreram, porque quando os nibiruanos se instalaram aqui após o dilúvio, não vieram só os nibiruanos, vieram também os Greys, e os Greys começaram a atuar na ajuda
do ouro, da extração de ouro, através de um líquido que era possível deslocar as pedras da Grande Pirâmide. Então, os Greys já estavam aqui também atuando nisso. Os Nibiruanos aceitaram. E, em troca, os Greys queriam um DNA onde eles podiam procriar a espécie, porque eles já estavam começando a ter aquele erro na própria espécie deles, que eles não conseguiam mais procriar, né? Então, eles não conseguiam fazer a regeneração. Então, eles precisavam de um ser novo para regenerar-se. Porém, não conseguiram porque o DNA humano já era modificado. Já existiam vários DNAs ali modificados. Então, eles não conseguiram, tá? Mas isso não é muito também o propósito da live. Obviamente, a gente tem que fazer uma outra live só para falar sobre isso. Mas, no final, como que acaba tudo isso? Toda essa história dos Nibiruanos aqui, né? Enlil aceita, né? Aí a supremacia de Marduk, tira todas as terras, né? Se faz e tudo mais. Os irmãos Enki e Enlil se emocionam, voltam a estar juntos e tudo mais, né? E Enki vê esse passado, né? Vê que esse passado vai guiar o futuro em muitas outras coisas e escolhe um escriba para passar todos esses conhecimentos que aconteceram no passado, que é Endubissar, que é quem eu falei no começo da live, que está no começo do livro. Então, tudo isso acontece e os Nibiruanos começam a sair da Terra, tá? Só que, além disso, bem rapidamente, que já está com 1h30 de live, como eu falei, gente, tentei resumir ao máximo, porque é muito conteúdo, eu consigo fazer uma saga aqui, Anunnaki, de, cara, um mês aqui, né? Tanto conteúdo que tem. Mas, resumidamente, depois tem os fatos do Apocalipse. E aí a gente tem um livro bem legal que se chama O Retorno dos Deuses, de quando os deuses, os Nibiruanos, voltariam para cá. Porque você acha que a extração de ouro foi completa? Uma hora vai faltar novamente. E eles precisam retornar aqui, né, por vários fatos. E aí você tem esse livro de Davi Bálsamo, 2084, O Retorno dos Deuses. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque a nossa live, a gente tinha que fazer uma live só para falar dele, né? Mas esse livro fala um pouco do Messias escolhido por Enlil, que seria nada mais, nada menos do que Moisés, e de como seria o retorno de Nibiru, né? Então ele descreve que antes de 525 a.C., né, ano que Nibiru atingiu o ponto mais próximo da Terra. Então 525 a.C. é quando Nibiru atingiu o ponto mais próximo da Terra. Portanto, 3.600 anos após essa última passagem, quando o dilúvio, né, houve, haverá novamente, aí já profetizada, o retorno desses seres. E aí você tem isso na Bíblia em algumas partes, né, que o pessoal traduz, né? Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte a santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e trevas espessas. Seria quando o Nibiru passa aqui, né? Então, aproveitando-se dos dias de trevas e tempestades sobre o nosso planeta, que quando o Nibiru passou, há 525 anos atrás, 525 anos antes de Cristo, os últimos Anunnakis partiram. Então, todos os Anunnakis que estavam aqui partiram, aproveitando essa passagem, né? Enlil e Ninurta, né? Eles vão para o lançamento e levam todos os aparelhagens, todas as tecnologias e partem, de fato, todos para Nibiru, certo? Até que levam todas as cargas de ouro também, as últimas que conseguiram encontrar, e abandonariam definitivamente a Terra, porém prometendo um dia voltar. Opa! Então um dia eles voltarão, será? Aí a gente tem algumas profecias do Apocalipse que falam um pouco para a gente poder entender, né? Porque, na verdade, eles iam esperar mais ou menos aproximadamente 1.000 anos, né, deles, talvez, para poder voltar. Mas eles viram que é necessário o retorno antes para eles, né? Então tem até uma parte que fala assim, ó: em Nibiru, reunidos os comandantes da missão Terra, avaliam o tempo para a próxima incursão do planeta pelo sistema solar, visto que a última passagem do planeta se deu por volta dos 525 anos antes da Terra, antes de Cristo. Mesmo se considerando a irregularidade no movimento da transação de Nibiru, presumem que a próxima passagem será entre 2.900 a 3.100, né? Porém, os Anunnakis
nunca esperaram essa proximidade máxima de seu planeta com a Terra para essas viagens interplanetárias. Eles não precisavam esperar o Nibiru estar próximo para fazer a viagem. Isso, então, um conselho do comando da Missão Terra decide que não há que se perder um instante sequer. O retorno deve ser antecipado. Então, se for seguir a lógica, a órbita só viria novamente em mais ou menos 2.900, 3.000 anos, 3.100 anos, né, terrestres. Então, lá no ano de 2.900 é que esse planeta voltaria para cá. Porém, os nibiruanos não precisam esperar o planeta passar, a órbita passar novamente. Eles podem vir antes. Então, eles decretam ali que eles provavelmente viriam antes. E isso já aconteceria, que já está escrito lá em Apocalipse, em várias passagens, né, sobre esse retorno dos deuses e como isso aconteceria, né? Os Igiges se rebelariam, né, juntamente com os deuses e viriam para a Terra para apoiar a Terra, né, com esse embate dos nibiruanos. Então eles iam entrar em governos, eles iam entrar apoiando a Terra, colocando o deus Anu como o cara que quer dominar, que quer explodir a Terra, que quer acabar com a Terra. E esses Igiges, que também são os nibiruanos que estavam em Lamur, que estavam em Marte, começam a usufruir da nossa tecnologia, da nossa política, da nossa sociedade, blá, 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 e travam uma guerra, né, contra Anu. Só que os nibiruanos acabariam ganhando essa guerra. Isso seria para 2084. Porém, não existe só essa profecia que foi traduzida. Aí é lógico, eu precisaria pegar o Apocalipse e ler aqui algumas passagens para vocês entenderem, mas a gente não tem tempo para isso. Mas eu peguei uma passagem muito interessante, que é o Evangelho Perdido do Mar Morto, um evangelho que não foi incluído na Bíblia. E ele fala o seguinte: os homens esquecem os dias do destruidor, onde ele, né, só os sábios sabem quando retornará, onde ele retornará e o horário designado. O destruidor é a cor brilhante e feroz e sempre em mudança. Era uma aparência instável, um feroz corpo em chamas. Isso está no Evangelho, que não foi incluído na Bíblia, que descreve um pouco dessa passagem de Nibiru para a Terra, que seria o terror, o destruidor. Nibiru é chamado como o destruidor. Quando ele se aproxima da nossa órbita, ele realmente faz alguns estragos. Em algumas passagens, ou melhor, muitas passagens que Nibiru já fez, não ocasionou nada, mas muitas ocasionaram. Uma delas foi o dilúvio, né? E aí, gente, para completar e encerrar a nossa live, porque já falei muito, eu separei para vocês um trecho de uma música que eu vou pedir para todo mundo, porque tudo que isso que eu falei, para vocês sintetizarem e amarrar todo esse conhecimento, pesquisem depois. Mensageiros do Vento. Anotem aí, assistam logo depois dessa live. Mensageiros do Vento. Eles fizeram uma música, várias músicas, na verdade, que contam exatamente, em forma de desenhos, tudo o que eu falei para vocês. E aí, se vocês escutarem a música e escutarem a minha live, vocês saberão tudo, tudo, né? Pelo menos uma boa base sobre os Nibiruanos e sobre os Anunnakis. E nessa música fala o seguinte, um trecho, né? Endubissá, sua tarefa está completa, volte para o mundo e conte o que viveu e viu. Escreva agora sua própria tabuleta, que seria Enki falando para o escolhido, né? No tempo certo haverá a descoberta. No tempo certo as cidades renascerão. Faço de você então o meu profeta. No tempo certo o livro perdido será encontrado, revelando o futuro escondido no passado. Então fica a pergunta: será que o nosso futuro já estava escrito lá no passado? Que já estava escrito com tudo o que aconteceu? Então é isso, gente. Com isso eu encerro a minha live de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham tido bastante informação sobre esses seres, né? Que a live foi pesada. Super live. Mega live. Cara, a gente podia criar aqui no canal uma série assim, ó, Mega Live. Entendeu? A
live, pá, E sabe? aí, cara, é E é que eu, assim, bom, cara. Eu acho bom, cara. pessoal Ajuda. gostou. O que você achou aí? Pessoal gostou? Não ficou, deu para entender? Porque assim, falar dos nibiruanos em 1 hora e meia, gente, é muito difícil. Então eu tentei resumir um livro de 200 folhas em 1 hora e meia, com, com palavras fidedignas do autor. Não algo que porque é aquela coisa, né? Um fala de um, aí um ganha consenso, fala outra coisa para outro, e isso. Então eu não queria trazer o meu consenso sobre o assunto, mas sim o assunto como ele é, para vocês criarem o discernimento e o consenso. Então eu trouxe palavras diretamente do livro, eu resumi um resumão incrível, onde os principais acontecimentos eu trouxe aqui para vocês. Então, espero que tenha entendido. Então, para amarrar tudo que eu falei, fica a dica: Mensageiros do Vento. Depois assistam lá. Procura no YouTube a Mensageiros do Vento, que é incrível também. E aí você pega a minha live, pega esse Mensageiros do Vento, que vocês vão saber de tudo sobre os Nibiruanos. Certo sobre os famosos Anunnakis. Bicho, mas é o seguinte, ó, eu não vou abrir para pergunta hoje não, porque já tá tarde, tá? Mas depois a gente marca um outro encontro aí. Mas, cara, Sim. entre tantos deuses existe um único. Então, entre o que eles falam, porque é o seguinte, quando eles vieram, o Deus maior para eles seria Anu. Esse seria o Deus maior, né? Porque a humanidade, imagina nós aqui, a humanidade, quando começaram a vir esses deuses do céu, deuses que podiam voar, ensinaram tudo para eles, eram os deuses. Por isso que nós temos muito, antigamente nós temos muito politeísmo. Só que aos poucos teve todo, né? Obviamente, o comando, aí existem as hierarquias espirituais e tudo mais, que não podiam intervir, mas começaram a criar um processo de consciência para esse ser humano, que foi modificado, para que o ser humano, e aí tem as barreiras, porque muitas coisas aconteceram, aí você tem as outras lives que complementam esse assunto, muitas coisas começaram a acontecer e eles começaram a criar barreiras frequenciais, para que não, peraí, já que foi criado, já que foi modificado o ser humano na Terra, vamos deixar o ser humano então evoluir por si só. Porque essa era a essência, era para a gente ainda estar evoluindo daquele ser Neandertal. O que eles fizeram? Deram um salto. E aí agora é a gente com a nossa própria consciência, né? O bicho, a sua esposa que vem amanhã, não é? Sim, Ah, Fernanda, ela é boa assim, igual você, cara? cara, vai ser a primeira live dela assim no YouTube. Ela tá meio tímida e tudo mais, mas assim, ela pesquisa, ela estuda muito, ela também lê bastante. Eu também dei bastante suporte para ela, mas ela tem um conhecimento bacana, acredito que o pessoal vai gostar. A Ah, abordagem dela vai ser um pouco diferente da minha, porque eu sou muito técnico, eu gosto de ser assim, mas com certeza ela vai trazer uma abordagem bacana sobre os antarianos, que são seres difíceis de encontrar algum conhecimento, né? pessoal, não perca, viu? Amanhã, a partir das 20 horas, eu tenho absoluta certeza que vai ser um show de live também, tá certo? É como ele diz, não é ele, ela é diferente, é um outro estilo, né? Mas eu tenho certeza que vai vir muito Eu nem, conhecimento. teve muita pergunta. Vamos fazer assim, Sérgio. A gente marca um outro dia só para perguntas sobre os Anunnakis. Mas Vamos marcar. também eu voltarei no último dia, no encerramento. Né? Não era para me falar, era para ser uma surpresa, né? Mas Olha voltarei eu e só, bicho, mais não contei pessoas no para encerramento. ninguém. Eu não contei para ninguém eu contei, cara. Porra. Mas eu não falei muita coisa, só falei que possivelmente eu e mais pessoas. Mas fica aí a curiosidade para que ainda vocês entenderem como vai ser esse encerramento, que vai ser um encerramento maravilhoso, lindo e com chave de ouro para a gente encerrar essa Poseidon, incrível né, cara? jornada dos É isso? seres. Não é Poseidon? Poseidon, Poseidon, isso mesmo. E aí o pessoal vai entender melhor quem será, né, Sérgio? Bom, 1 hora e 44, né, Sérgio? Pô, falei É isso demais. aí, valeu. Galera, por favor, dê o seu like, assine o canal, ative o sininho. Vamos agradecer a presença dos amados arqueturianos, dos nossos guias espirituais, a presença iluminada de Renan Capelupi, a presença radiante de todos vocês.
todos nós, um ponto de luz no universo. Que este conhecimento reflita amor para todos nós, para todos aqueles que conhecemos e para todo o planeta. Gratidão, namastê e até amanhã às 20 horas. Vem para a nave. Tchau, Falou, tchau. Renan Capelupi. Gratidão, cara. Valeu!